Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Edifique-se, onde nós estamos meditando no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 4. Mas antes, gostaria de pedir a você, se ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter a oportunidade de também ser edificado. Então, esse é um tempo onde eu tenho procurado meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, e quero convidar você a dedicar ao Senhor esses minutos para poder ouvir a voz de Deus, para poder ser edificado. Talvez seja isso que você precisa ouvir nesse dia. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com você. Antes, vamos orar, pedindo a graça e a revelação de Deus, pedindo que o Espírito Santo possa nos ensinar a palavra do Senhor. Pai, quero agradecer e louvar ao Senhor por mais essa oportunidade de estar dividindo o alimento, a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa edificar o nosso coração, que o Senhor possa, Pai, continuar alicerçando a nossa fé na Sua palavra, que revela o Seu amor, que revela a Sua graça, a Sua bondade, a Sua presença a nós, Pai. Obrigado porque nós podemos crer que jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor nos acompanha. Tu és o bom pastor, Pai, que continua a nos guiar, a nos conduzir, a cuidar de nós. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nesse momento. Que os nossos corações, que os nossos olhos, que os nossos sentidos, ó Deus, sejam ativados para poder perceber a Tua palavra, edificando a nossa vida, nos revelando a verdade. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, Pai, que vai estar em contato com esse vídeo, que vai estar em contato com essas verdades. Que o Senhor derrame graça, misericórdia, força, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 4 começa assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Pessoal, esse é um dos salmos, vamos dizer assim, para mim particularmente, mais lindos da Bíblia. No começo da minha conversão, no começo quando eu comecei, no começo quando eu comecei, sou até meio estranho, né? Mas no princípio da minha fé, quando eu me entreguei a Jesus, esse salmo edificou muito a minha vida e eu procurei alicerçar a minha vida e ainda procuro nessas verdades. Eu entendi aquilo que Davi estava querendo comunicar quando ele escreveu esse salmo. Esse salmo é atribuído a Davi e ele foi, vamos dizer assim, né, usado para cantar no templo. Aqui
no início do Salmo, né, antes de começar, diz bem assim: Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas. Então, era um salmo que era acompanhado por instrumentos, porque continha ali muitas palavras e verdades que extraíam do coração de Davi esse louvor e essa adoração a Deus. Muitos pensam que Davi também escreveu esse salmo de número 4 quando ele estava fugindo de Absalão. Outros acreditam que foi em outro momento, em outra circunstância que Davi escreveu este salmo. O salmo de número 3 e de número 4, eles são muito semelhantes, né? Parece que um é a continuação do outro. E antigamente, né, em Israel, o salmo de número 3 era recitado pela manhã e o salmo de número 4 era recitado no começo da noite. Porque parece que um falava, né, a respeito, vamos dizer assim, do dia, e o outro com essa referência à noite, né, onde Davi cita no verso 8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E eu quero destacar algumas verdades aqui para nós, para que a gente possa meditar e edificar a nossa fé. Então, conforme eu tenho dito a vocês nessa série de meditações a respeito do livro de Salmos, nenhum de nós estamos isentos de passar por dificuldades e por angústias, né? Aqui parece que Davi, quando fala com o Senhor, ele estava passando por um momento de muita angústia. E eu tenho certeza que você já passou por algum momento de angústia, né? Aonde parece que some de nós aquela convicção, parece que algo nos incomoda porque a gente não consegue chegar à resolução de um problema, a gente não consegue obter resposta a uma questão, a uma pergunta que nós fazemos. Parece que há algum nível, né, que a gente adentra a pensar numa preocupação que parece que some debaixo dos nossos pés o chão e nós só despencamos, né? Aquela questão que engasga na garganta, aquela sensação de aflição, aquela sensação de ansiedade, e a gente fica muitas vezes num estado de desespero. E Davi parece que estava passando por um momento desse, quando ele fala: na angústia me tens aliviado. E aqui o título, né, desse salmo de número 4 é Confiança em Deus na angústia. Então, Davi nos ensina um princípio importante aqui no salmo de número 4. No momento de adversidade, é o momento que nós precisamos nos aproximar de Deus, é o momento que nós precisamos nos expor e deixar que Deus haja em nossa vida, trabalhe em nosso favor. A gente sabe, e às vezes é difícil ouvir isso, mas o desespero, a ansiedade, a preocupação, muitas vezes não nos leva a resolver uma questão, um problema. Para nós, a melhor solução é seguir o exemplo de Davi, é descansar em Deus, é ir até o Senhor, é entregar as nossas causas, as nossas ansiedades a Ele e permitir que Ele possa trabalhar em nós usando essa dificuldade. Então, o Senhor, o apóstolo Paulo declarou, né? Lançai aos pés do Senhor toda a vossa ansiedade. Então, que a gente possa seguir esse exemplo de Davi, que na nossa angústia, que na nossa dificuldade, nós possamos ir até o Senhor e clamar a Ele, pedir a sua ajuda, pedir o seu auxílio. E quando a gente fizer isso, que a gente de verdade possa descansar, crendo e tendo confiança que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e Ele vai agir no tempo certo para nos abençoar. Davi, no verso 4, declara:
Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Muitas vezes as nossas preocupações e as nossas dificuldades faz com que a gente perca o controle, o domínio das nossas emoções. Então a gente ira e muitas vezes a nossa ira faz com que a gente peque. Aqui Davi dá um conselho. Ele fala que você pode se manter, sim, indignado com alguma situação que está acontecendo, mas não a ponto de perder o controle. Ele nos aconselha a, no nosso momento, vamos dizer assim, né, sozinhos, de descanso, que a gente possa refletir, que a gente possa ser sábio em pensar nas nossas dificuldades, de forma a encontrar descanso e procurar resolvê-las da melhor maneira. Aqui ele fala, né, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, no momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma angústia, por alguma preocupação, nós precisamos olhar para dentro de nós, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso e ele talvez nos passa uma percepção de que estamos perdendo o controle. Muitas vezes o nosso coração nos trai, né? E às vezes a gente, aquela linguagem, né? Aquele que normalmente a gente fala, a gente troca os pés pelas mãos e a gente às vezes coloca tudo a perder por conta de uma falta de controle, por uma falta de paciência, por uma falta de sabedoria em lidar com alguma situação. Então Davi aconselha, né? Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aquele momento onde tudo se acalma, a gente precisa descansar, olhar para dentro de nós, nos examinar, para ver se as nossas motivações ainda continuam corretas, para ver se o nosso coração ainda continua no lugar onde ele deve estar quando nós estamos passando por alguma situação difícil. Porque muitas vezes nós declaramos confiança no Senhor, mas o nosso coração está produzindo outra coisa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. No verso 5, Davi declara: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, no momento da angústia e da adversidade, precisamos continuar vivendo na justiça de Deus, né? Ele declara: ofereceis sacrifícios de justiça, ou seja, eu entendo essa parte. E uma vez eu ouvi uma frase que eu guardo para mim até hoje, né? Que justiça é toda ação correta diante de Deus. Aqui, Davi aconselha a continuarmos a oferecer os nossos sacrifícios de justiça, ou seja, continuar a praticar o bem, continuar a fazer as coisas em prol de glorificar o nome de Deus, em prol de honrar o nome de Deus. Você já parou para perceber que quando alguma coisa não está bem na nossa vida, nós paramos de fazer as coisas que habitualmente nós fazemos, né? De oferecer os sacrifícios que nós normalmente oferecemos? Normalmente, quando estamos passando por alguma dificuldade, nós muitas vezes deixamos de orar, deixamos de meditar na palavra de Deus, muitas vezes deixamos de frequentar os cultos, nós deixamos o lugar secreto, nós deixamos de buscar, de adorar a Deus, e isso é tão estranho, né? Às vezes, porque algo que nos deveria levar até Deus parece que nos afasta dele. Aqui Davi aconselha a gente fazer o caminho inverso. Quanto mais difícil estivermos passando por uma situação, que mais nós possamos nos aproximar de Deus, que mais a gente continue a fazer as nossas boas obras, para que no tempo certo o Senhor nos exalte. Aqui no verso 7, o Davi declara: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereal e de vinho. Ou seja, para Davi, a alegria completa, mesmo em meio à angústia, era construir essa intimidade com o Senhor.
essa alegria que o Senhor coloca em nós em todos os momentos da nossa vida. Isso é incrível e só Deus pode produzir isso em nós. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma adversidade, ainda é possível sorrir, porque a nossa esperança não está em nós mesmos, na nossa força, na nossa razão, na nossa capacidade humana, mas ela vem de uma esperança alicerçada em Deus, de uma confiança alicerçada em Deus. Mesmo no tempo de adversidade, o Senhor produz em nós alegria, e essa alegria nos leva a ser gratos a Deus, nos leva a reconhecer que mesmo no tempo difícil, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua nos abençoando. E aqui, um dos versos mais tremendos da palavra de Deus, Davi encerra este salmo declarando: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi declarou que em paz ele deitava e dormia, ele descansava, porque ele sabia que Deus estava guardando a vida dele, que Deus estava protegendo ele, que Deus estava olhando para a vida dele, que Deus não estava distante e nem ausente, ele poderia estar em paz. Ele poderia estar em paz em meio à angústia, ele poderia dormir. Tem uma palavra, aliás, um versículo da palavra, né, que declara que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Então, eu sei que às vezes a gente falando essas coisas parece clichê, mas descanse, não se preocupe, apenas confie. O Senhor, o bom pastor, está cuidando da sua vida. E aqui, novamente, eu declaro a todos vocês, eu falo a todos vocês, eu não sei em qual momento você está vivendo. Talvez, né, conforme eu disse ontem, muitos hoje podem estar vendo esse vídeo e estão felizes, estão alegres, estão saboreando uma conquista, uma vitória, mas talvez tem muitos que estão vivendo uma noite sombria, longa, né? Estão tristes, amargurados, estão sofrendo, passando por dificuldades, independente de qual seja o momento. O nosso Deus é um Deus de todos os momentos da nossa vida. Ele acompanha você, Ele pode abençoar a sua vida. Você apenas precisa confiar no Senhor, entregar tudo diante dele e confiar e sabendo que Ele vai fazer o melhor por você. Porque a motivação de Deus em nos abençoar é porque Ele nos ama. Ele pensa em nós. Ele é um Pai que se preocupa. Ele é um Pai que deseja nos salvar. Ele é um Pai que deseja nos acolher em todos os momentos da nossa vida. Então, assim como Davi confiou em Deus em vários momentos da sua vida, que nós possamos também confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que realmente, Pai, nós possamos todas as noites deitar e descansar, dormir, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor nos abençoa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela provisão de cada dia. Pai, de nada temos falta, porque o Senhor está presente. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa porção. Tu és a nossa herança. E se estamos contigo, Pai, não há o que temer, porque Tu és um Deus grandioso, forte e poderoso. Senhor, que toda honra, que toda glória, que todo reconhecimento e gratidão seja somente para Ti. Pai, nós queremos declarar que confiamos no Senhor, colocamos toda a nossa confiança no Senhor, porque conhecemos a Ti através da Sua palavra, Pai. E hoje, mais uma vez, nosso coração foi ministrado e a Tua palavra nos aconselha, através da vida de Davi, que viveu essa confiança no Senhor, a descansar em Ti, em nome de Jesus.
Queridos, forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.